Olá, meu nome é Fernanda Munhão, eu sou de Ourinhos, interior de São Paulo. Sou escritora, contadora de histórias, trabalho com literatura infantil faz mais de 10 anos e estou aqui gravando essa videoaula, esse bate-papo, pontuando, na verdade, o temas polêmicos na literatura infantil. Nós temos pouco tempo, né? Então, nesse pequeno tempo, eu vou trazer mais questionamentos, mais indagações para que a gente possa pensar sobre esses temas polêmicos, mostrar alguns livros, algumas possibilidades, mas na verdade trazer esses temas, aflorar, né? E não propriamente desvendar ou trazer uma solução, alguma coisa. Não, simplesmente pontuar, tá? E eu trouxe esse tema porque eu percebo que, principalmente dentro da sala de aula, alguns professores têm dificuldade em trabalhar. Sempre trazem temas, histórias tranquilas, com finais felizes. E alguns temas, alguns professores, alguns mediadores de leitura têm dificuldade em trabalhar com essas crianças, né? Talvez por dificuldade própria ou por não ter conhecimento ou achar que é muito forte, muito complicado para as crianças. E aí a gente tem que pensar assim, o que são temas polêmicos? Quais deles aparecem na literatura? E quais deles devem ser lidos para as crianças? E eu posso falar sobre tudo dentro da literatura? Então a gente já pode começar com uma história. E eu gostaria que vocês pensassem sobre essa história e se contariam para suas crianças ou não, dependendo do seu ambiente, né? Essa história é a história do macaco e a velha. Faz parte da cultura popular, mas essa versão é recontada por William Brennan. Então vamos lá. Era uma vez um macaco que morava numa bananeira lá em cima, num terreno de uma senhora. A senhora olhava para ele e dizia: "Macaco, macaco, manda banana pra velha." O macaco, tacava a casca na velha. A velha olhou e pensou assim: vou fazer uma armadilha para esse macaco. Então ela pegou, fez uma boneca de cera, colocou frutas de plástico e deixou ali, do ladinho da bananeira. O macaco, quando viu a boneca recheada de frutas, ele logo desceu. Mas quando ele desceu, foi pegar a fruta, ficou preso. Foi chutar a boneca, ficou preso. A velha pegou o macaco e disse: vamos ter macaco pro almoço. Ela pegou o macaco, levou para a cozinha e começou a picar o macaco. E o macaco cantava mais ou menos assim: me pica devagar, que dói, dói, dói. Eu também tenho filhos, que dói, dói, dói. Ó, tava nem aí. Picou todo o macaco. Daqui a pouco, ela pegou sal, limão, azeite e começou a temperar o macaco. E o macaco começou a cantar: me tempera devagar, que dói, dói, dói. Eu também tenho filhos, que dói, dói, dói. Ó, temperou todinho o macaco. Daqui a pouco, ela colocou
uma frigideira com óleo quente ali no fogo. Pegou os pedacinhos de macaco e o macaco, me fritar devagar, que dói, dói. Eu também tenho filhos, que dói, dói, dói. Ó. Fritou todo o macaco. Aí ela colocou uma mesa assim, coisa mais linda. Arroz, feijão, suco de pitanga e os pedacinhos de macaco. Ela espetou o garfo, foi comer o macaco e o macaco, me mastigar devagar, que dói, dói, dói. Eu também tenho filhos, que dói, dói, dói. Ó, comeu todo o macaco. De repente, ela deitou assim e aquele barrigão. E aquela barriga começou a mexer. Começou a mexer, mexer, mexer. E ela escutava assim: socorro, socorro, me tira daqui. Ela pensou e disse: ah, sai pelo ouvido. Ah, não dá, tá com cera de ouvido. Sai pela boca. Não dá, tá com bafo de véia. Sai pelo zóio. Não dá, tá com ramela. Sai pelo nariz. Não dá também, tem caquinha de nariz. Aí ela pensou, pensou e não teve jeito. O bicho saiu pelo jeito mais tradicional possível. E ela foi, né? E eis que saiu o quê? O macaco? Não. 3 macaquinhos cantando. Eu vi a bunda da véia, eu vi a bunda da véia, eu vi a bunda da véia, eu vi a bunda da véia. E acabou a história. E quando eu conto essa história para algumas pessoas, elas dizem: imagina, eu não vou contar essa história para as crianças, vou ficar falando bunda, vou matar o macaco, né? A gente tem que pensar assim. Essa história, ela faz parte da cultura popular e ela é um patrimônio histórico, cultural imaterial que muitas pessoas já contavam e a gente ainda conta. Faz parte da nossa história, da nossa cultura. E não precisa ter um significado, não precisa ter uma moral da história. Inclusive, quando a minha sobrinha tinha 3 anos, era a história que ela mais gostava. Lógico, não vou dizer que eu saio por aí contando essa história para qualquer lugar, né? Já a gente explica, já eu comento por que eu não conto em alguns lugares, mas para crianças que eu tenho afinidade, que eu tenho, né, possibilidade, assim, mais contato, eu conto. Porque as crianças ficam imaginando, as crianças gostam, as crianças se encantam, tá? É mágico. Então a gente tem que pensar, né, sobre essas possibilidades. Por que será que eu não conto uma história dessa? Se eu gostei, por que eu não conto? E se eu gostei, por que as crianças também não vão gostar? Mas espera lá, vamos pensar um pouquinho. Tem um livro que chama Temas Polêmicos na Literatura Infantil, do Kleber Fabiano. E ele diz assim: não existem temas polêmicos, existem temas humanos. E todos esses temas polêmicos que a gente diz, quando eu digo temas polêmicos, eu tô falando de racismo, de abuso sexual, tô falando de frustrações, de sexualidade, que mais? Tô falando de temas assim, que as pessoas evitam de trabalhar, porque vão surgir questionamentos. E por que surgem questionamentos? Porque fazem parte da humanidade, são temas humanos que a gente quer saber e que faz parte da gente. E a gente vive também numa sociedade hipócrita,
porque nós não podemos falar nada, né? Numa sala de aula, por exemplo. Imagina uma professora contando essa história. Vai chegar em casa sem contextualização, essa criança dizendo: eu vi a bunda da véia, eu vi a bunda da véia. O pai e a mãe vão chegar na escola e vão perguntar: quem falou isso? Qual é o professor que disse isso para os meus filhos? E de repente, dentro de casa, acontecem abusos, palavrões, músicas da mídia, músicas da cultura de massa, que não são adequadas para as crianças. De repente, esses pais saem e levam essas crianças para ambientes que não são apropriados para crianças. Então, existe essa questão de uma sociedade hipócrita, que em casa às vezes acontece tudo, no mundo ali acontece tudo, mas vai eu contar uma história, né, para se divertir, para brincar, para a criança pensar. A criança, ela precisa de personagens ruins, personagens que não têm uma boa moral, para que elas pensem também sobre essa possibilidade, porque no mundo não existem pessoas tão boas e elas vão lidar com isso, né? Existem muitos lobos maus. Eu nem vou falar sobre os contos de fadas, não, é outra coisa, é uma coisa que a gente tinha que fazer um vídeo só para isso, entendeu? Eu vou destacar alguns temas polêmicos que a gente vivencia, simplesmente isso. E quando a gente fala de sociedade hipócrita, eu vou ler aqui alguns dados, né, para comprovar. De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde, em 2019, né, quando teve a Covid, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos foram estupradas no país. Teve um aumento significativo de estupros, porque as pessoas ficavam muito confinadas em casa, outras iam trabalhar e muitas coisas aconteceram. Não que não aconteciam, né? Não acontecessem, mas aflorou. Em 2020, houve pelo menos 642 casos de internações e 26 mil partos de mães com crianças de 10 a 14 anos. São crianças que se tornaram mães. E o estudo de um periódico científico americano, ele consta que crianças LGBT rejeitadas pelos pais correm o risco 6 vezes maior de sofrer com níveis altos de depressão e 8 vezes maior de suicídio. Pais que não olham para os seus filhos, que julgam os seus filhos, e essas crianças ficam indefesas, elas não sabem como reagir. E aí imagina a selva da sociedade, né, lá fora. Se não tem cuidado em casa, imagina lá fora. Então fica muito vulnerável. Com relação ao racismo, deixa eu ver aqui. Com relação ao racismo, tem coisas muito absurdas que acontecem, principalmente na escola. Com relação ao cabelo, com relação à cor da pele, existe muita discriminação, muito preconceito. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias que uma avó entrou na sala de aula de uma professora gritando aos berros, dizendo assim: quem deixou uma negra preta feia dançar quadrilha com o meu neto? Detalhe, essa criança tinha 4 anos. A professora tentou poupar essa criança para ela não ouvir, mas não conseguiu. E aí
que aconteceu? A professora tentou dialogar com essa avó sem jeito, né? Não conseguiu nada. Tentou falar com o diretor da escola. O diretor da escola também não fez nada. A professora se demitiu e falou isso para os pais da criança. A criança, para vocês terem noção, chegou em casa, ela não comeu, ela não dormiu. No outro dia ela vomitou na escola. E quando o caso chegou no diretor, o diretor falou assim para os pais: se eu fosse brigar com cada família racista, preconceituosa dentro da escola, eu não teria mais alunos. Então, são coisas veladas, né? Coisas que as pessoas não querem mexer, mas mexem muito com as crianças. E aí aparece a literatura para sanar um pouco disso. A criança, quando a gente fala com ela, talvez ela não entenda, mas através de um texto literário, com uma linguagem poética, a criança entende. E é aí que eu não gosto de falar a função da literatura. Eu digo que a literatura ela serve para tudo e é por isso. Não, ela não serve para nada e é por isso que ela serve para tudo. Inclusive para curar as nossas feridas, para a gente poder pensar. Então ela serve para muita coisa. E a Letícia Araújo, psicóloga, integrante da equipe da curadoria da Leiturinha, ela diz o seguinte: os livros infantis interferem e auxiliam na formação dos nossos pequenos como críticos sociais, dando estrutura para enfrentar o mundo com mais segurança. Introduzir assuntos através da literatura pode ser mais fácil, uma vez que o tema é apresentado de maneira lúdica e de fácil acesso. Então, a gente pode dizer, eu não gosto desse tipo de palavra, mas a gente pode utilizar esses livros como uma ferramenta, como um instrumento para poder chegar até essas crianças. Então eu vou começar a mostrar alguns exemplos que eu acho que são válidos. De repente a gente fala aqui da racismo. Eu não preciso utilizar um livro, porque existem livros pedagógicos, livros que eles não vão, eles vão tratar o tema de uma forma pedagógica. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando de literatura para a infância. É o tema através de uma linguagem poética. Então tenho aqui, ó, O Cabelo de Cora, da Ana Zarco Câmara. Esse livro aqui fala da menina que ela sofreu um preconceito tal na escola, e aí ela fica muito triste. Aí a mãe começa a falar que esse cabelo é a origem de uma tia e começa a valorizar, ó, essa negra africana, começa a valorizar o cabelo dela, até que chega no final do livro ela tem orgulho do cabelo. E ele é todo rimado, né, em forma de poema. Então é um livro bacana para as crianças e para as meninas que têm o cabelo crespo. Eu tenho. E eu confesso que eu fiz progressiva no meu cabelo, assim, durante uns... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Durante uns 10 anos da minha vida. E com vergonha mesmo do cabelo, cabelo que dava muito trabalho, isso e aquilo. Hoje eu amo o cabelo que eu tenho. Quando ele tá solto assim, eu deixo aquele volume e tal. E as meninas não tem, porque existe um padrão a ser seguido, né? Se a gente for pensar, as princesas, qual é o padrão? São magras, cabelinho liso, os olhos claros, pele clara. Então, as mulheres brasileiras, as crianças, elas não se identificam ali. Muita coisa está mudando a passos muito lentos.
mas a criança tem que se perceber. E percebam também até com relação à obesidade. As princesas são magras, as bruxas são gordas e de cabelo crespo. Imagina isso na cabeça de uma criança. E eu também não preciso falar de racismo no livro, mas quando eu mostro príncipes, princesas pretas, eu já tô sendo antirracista. Eu tô valorizando nossa pele, o nosso cabelo. Ó, A Princesa e a Ervilha, da Raquel Isadora. É a clássica história da princesa e a ervilha, mas olha a princesa. Olha que linda, tá? A criança consegue se identificar. Então, mostrar personagens positivos, personagens principais, heróis, heroínas, pretas. E a criança começa a ter um olhar diferente. E as outras também, a respeitar um pouquinho as diferentes pessoas, as diferentes fisionomias, né? Respeitar as pessoas, as diferenças. Por falar em diferenças, tem um livro legal aqui que fala Tudo Bem Ser Diferente, do Todd Parr, tá? Esse livro, ele mostra várias coisas. Tudo bem ter um dente a menos, ou 2 ou 3. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem não ter cabelo. Tudo bem ter uma cor diferente. Tem uma parte que ele fala, tudo bem ser adotado. Tudo bem ser tímido. Tudo bem ser alto, ser baixo. Tudo bem fazer algo legal para alguém. Tudo bem ficar bravo. Então é legal. Tudo bem ter diferentes tipos de amigos. Olha que bacana. Então é bem legal esse livro para dizer que nós somos diferentes. E tudo bem ser diferente. É bacana ser diferente. O que a gente não pode é ter um modelo e, né, se basear por isso. Então é complicado. Existem outros também. Um tema polêmico. Lá e Aqui, da Carolina Moreira e Odilon Moraes, que fala sobre separação. Como que eu vou falar de separação com as crianças? Às vezes a criança ela não vai falar mesmo. Quando há uma separação, é como se fosse um luto. E esse livro ele é bonito, ele é poético. Ele fala que tinha rio, né? Tinha um lago, tinha uma casa, tinha peixes, sapos. De repente, os peixes foram embora com o pai, o lago secou, os peixes foram morar nos olhos úmidos da mãe. Olha que lindo, né? Que figura de linguagem. E depois, no final, fala, né? Hoje eu tenho 2 casas, né? Lá, deixa eu ver aqui. Fala que na casa da mãe tem histórias, na casa do pai tem música. Um dia eu estou lá, outro dia estou aqui, né? Mas estou sempre em casa. Ó. É uma forma da gente tentar dialogar com essa criança. E esses livros são interessantes porque você não precisa dizer muita coisa, você apenas lê e deixa com que a criança fale, né? Porque se a criança não quiser falar também, a gente tem que respeitar, cada um tem o seu momento, tá? Mas eu acho que é um ponto de partida pra gente chegar na criança e conversar. Tem esse aqui também, A Vaca que Botou um Ovo, que a vaca, ela não tinha filhos, né? Ela era muito triste, de repente apareceu um ovo. Aí as outras galinhas, imagina, né? Não é seu, tal. E ela ficou lá, cuidando do ovo. De repente nasceu, né? E ó...
né? Era um pássaro que fazia o som da vaca, né? Aí a mimosa sorriu e disse, né? Abraçou seu bebê bem forte e disse: "Oh, uma vaca." Então a gente pode trabalhar a adoção, pode, né? Trabalhar os diferentes tipos de família. Tem também, ai meu Deus, o tempo tá acabando aqui. O Príncipe Cinderelo, que é uma versão masculina da Cinderela. Tem esse aqui, muito legal. O Menino Perfeito, do Bernard Cornwell. Não sei se eu pronunciei corretamente. Mas assim, ó, na hora do almoço, ajudava sua mãe a pôr a mesa. Ao final da tarde, nas aulas de piano, tocava com dedicação. Era assim, era um menino perfeito. Perfeito para a sociedade. Aí no final, à noite, quando não o viam, ele se transformava. E quantos meninos não se transformam? E quantos meninos não tem ninguém para conversar, para falar sobre isso, né? Ele se transforma. E quando a gente fala as pessoas trans também, imagina a gente nascer com um corpo de mulher e ter uma cabeça de homem e vice-versa, Para nós adultos é complicado. Imagine para uma criança não se entender, não mostrar quem ela realmente é. E se ela não tiver espaço, ela nunca vai falar, ela vai se frustrar, vai acontecer muita coisa. Então a literatura, ela é um ponto de partida para a gente poder chegar nessa criança. Aí tem aqui também, ó, Gogô, De Onde Vêm os Bebês, da Carolina Arcari, que fala exatamente como nascem os bebês. É muito legal, tá? Isso aqui dá para trabalhar professores de ciência. A gente brinca dentro da sala de aula, em casa, as curiosidades. E lembrando assim, se você não fala para as crianças, a curiosidade continua, ela permanece. E ela vai procurar em outro lugar, tá? Então, é melhor que as crianças saibam coisas através de nós do que fora. E aí, assim que o nosso tempo tá terminando, né? Tem bastante coisa, tem bastante livros. Mas eu queria dizer o seguinte, que pra gente finalizar, que às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não tenho esses livros, eu não acho, tal. Primeiro, livro é igual sapato, igual roupa que você precisa. Você não vai buscar quando você tiver a necessidade. Pesquise, busque, até encontrar, tá? Vá às bibliotecas, aos sebos, às livrarias, procurem livros e deixa lá guardado. Quando aparecer a oportunidade, a gente apresenta esse livro para a criança. E às vezes eu não tenho nem o livro sobre aquele tema que eu quero tratar com a criança. Não importa. Quando você conta histórias para uma criança, é como se fosse um abraço, um afeto. E a criança precisa desse abraço. Ela precisa desse olhar. Então, se eu não tiver uma história específica sobre aquele determinado assunto, não tem problema. Só de você contar uma história, olhar nos olhos dessa criança, já se trata de um carinho, de um afeto, e de repente essa criança consegue pôr para fora os pensamentos, tá? Então, ó, muito obrigada. Eu agradeço ao PROAC por essa oportunidade e leiam. De repente os livros se tornam uma chave para a gente poder abrir e falar com essas crianças. Beijão!